Shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês, amém? Como que vocês estão? Como que vocês dormiram? Como que foi a oração da madrugada aí para você? Talvez você já veio direto da oração da madrugada. Sejam todos bem-vindos, amém? Toda a honra e toda a glória a gente entrega ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia, bendito é o nome do Senhor, amém? Glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Shalom, pastora Nani, querida, seja bem-vinda, no nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Sejam todos bem-vindos. Quem passou mal na oração hoje? Aleluia. Shalom, shalom, shalom Paula. Shalom Fideli. Shalom Ju, shalom Dayana. Shalom Gisele, Shalom Joyce, Marlécia, Daniela, Shalom, shalom para todos vocês, Luísa, Eva, Shalom, shalom, shalom Claudineia, Shalom meus queridos, glória a Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos para a honra e para a glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Hoje é Atos 21. Abre já aí comigo, amém? Glória a Deus. Abre Atos, capítulo de número 21. Atos, capítulo de número 21. Glória a Deus. Vocês estão gostando de ler a Bíblia assim, mais devagarzinho? Ou vocês estão com vontade de ler 7 capítulos por dia? Hã? Glória a Deus, glória a Jesus. Espada na mão e tocha na outra. Gente, é o seguinte, a gente tem até a data da conferência já, mas a gente está orando. Eu não faço nada se Deus não confirmar. Então, enquanto Deus não falar para mim, pode fazer, que não vai dar nada, que vai dar tudo certo, enquanto Deus não falar comigo, não tem o lançamento da conferência. Pelo menos eu sou dessas, entendeu? Então eu e o apóstolo estamos orando, clamando, pedindo, a gente tem a data, mas, né, eu preciso do aval do Senhor, que Ele fale, olha, pode fazer, tá? E o da escola também. E nós estamos, né, exclusivamente, né, amor, de jejum, 3 dias. Um dos motivos é esse. Para Deus nos dar direção. Para Deus nos dar confirmação. Para Deus falar conosco, né? Porque de verdade a gente não quer errar, a gente não quer fazer algo precipitadamente e lá na frente ter que cancelar por algum motivo, amém? Não sei se você me entendeu, mas eu acredito que sim, certo? Eu não quero transtorno para quem possa ir, tá? Então eu acredito que Deus, Ele avisa tudo para os seus profetas, tudo. Ele fala tudo para os profetas. Então nós estamos clamando aí a Deus, tá? Vai que a gente marca uma data, acontece alguma coisa no mundo e aí a gente tem que retroceder. Amém? Aí a gente tem que retroceder. E eu acredito que nós servimos um Deus que fala. Um Deus que pode falar conosco. Então, todo ano, querida, é assim. Eu para qualquer coisa, Deus tem que falar comigo. Deus tem que... Certo? Então, eu estou debaixo da direção do Senhor. Certo? Glória a Jesus. Então, vamos orar para nós começarmos? Ok?
Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu venho aqui, Senhor Deus, clamar por esse dia, por cada vida que se encontra aqui agora, nessa live de devocional, que o Senhor fale conosco na palavra, que o Senhor fale conosco, Pai. Pai, na ministração hoje que eu tenho para os teus filhos, que o Senhor venha nos sacudir, Pai, nos tirar da zona de conforto, Senhor. Pai, nós não confiamos em carros, em cavalos, mas nós confiamos na tua presença. Pai, o Senhor é como coluna de fogo que vai adiante de nós, Pai, trazendo para nós a direção correta. E é exatamente, Senhor Deus, sobre isso, Pai, que nós vivemos, Pai, todos os dias na sua presença, Pai, um Deus que nos direciona, um Deus que nos dá discernimento. Pai, no nome de Jesus, Pai, eu clamo aqui pelo teu povo, que eles venham crescer em maturidade, em sabedoria, Senhor Deus. Tudo aquilo que eles não cresceram nos 20, 30, 50 anos, Pai. Talvez de ministério, de igreja, que eles venham crescer, Pai, neste ano, Pai. Eu sei que muitos aqui já estão comigo há mais de um ano, Senhor Deus, e como eles têm crescido, nós te glorificamos, Pai, por esse crescimento, por essa ruptura, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você é solteiro, não fez sua inscrição ainda para a nossa Masterclass, antes do sim, faça, que vai ser tremendo. Tenho certeza que vai ser uma ruptura na sua vida, tá? Você que quer casar, que quer ter algo, né? Quer ter um relacionamento abençoado, quer ter um marido virtuoso, uma esposa virtuosa. Queridos, o capítulo, 21 de Atos vai falar sobre a viagem a Jerusalém, né? Paulo avisando sobre os perigos que enfrentará, tá? Depois, outro episódio que nós vamos ver a chegada em Jerusalém, ele relata aos líderes da igreja as obras entre os gentios e aceita participar, né, de um ritual para evitar os conflitos. Prisão no templo, né, acusado falsamente de profanar o templo. Paulo é atacado pelos judeus. Então, Paulo é só perseguido, tá? Atos é um livro onde o evangelho sai para fora aos gentios e há muita perseguição. Discurso à multidão antes de ser levado, e Paulo pede para falar à multidão, iniciando sua defesa, tá? Então, abra agora comigo em Atos, capítulo de número 21. Paulo viaja para Jerusalém, ok? Sabemos que quem escreveu Atos foi Lucas, o evangelista, o médico, certo? Atos é a continuação do livro de Lucas e foi escrito 60, 70 anos depois de Cristo, por Lucas. Paulo viaja para Jerusalém. Depois de nos despedirmos, navegamos em direção à ilha de Cós. No dia seguinte, chegamos a Rhodes e então a Patara. Ali embarcamos num navio que partia para a Fenícia. Avistamos a ilha de Chipre, passamos por ela à nossa esquerda e aportamos em Tiro, na Síria, onde o navio deixaria sua carga. No desembarque encontramos os discípulos que ali viviam e ficamos com eles por uma semana. Pelo Espírito, eles advertiam Paulo de que não fosse a Jerusalém, a fim de nosso tempo ali. Voltamos ao navio e toda a congregação, incluindo mulheres e crianças, saiu da cidade e nos acompanhou até a praia. Ali nos ajoelhamos, oramos e nos despedimos. Então subimos a bordo e eles voltaram para casa. Depois que partimos de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia. No dia seguinte, prosseguimos para Cesareia e nos hospedamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7 que tinha servido na igreja em Jerusalém. Ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Muitos dias depois, chegou da Judeia um profeta chamado Ágabo. Ele veio ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e com ele amarrou os próprios pés e as mãos. Em seguida disse: o Espírito Santo declara: assim o dono deste cinto será amarrado pelos judeus em Jerusalém e entregue aos gentios. Ao ouvir isso,
Nós e os irmãos dali suplicamos a Paulo que não fosse a Jerusalém. Ele, porém, disse: por que todo esse choro? Assim vocês me partem o coração. Estou pronto não apenas para ser preso em Jerusalém, mas para morrer pelo Senhor Jesus. Quando ficou evidente que não conseguiria fazê-lo mudar de ideia, desistimos e dissemos: que seja feita a vontade do Senhor. Paulo chega a Jerusalém. Depois disso, arrumamos as nossas coisas e partimos para Jerusalém. Alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram à casa de Manasson, nascido em Chipre, e um dos primeiros discípulos. Quando chegamos a Jerusalém, os irmãos nos deram calorosas boas-vindas. No dia seguinte, Paulo foi conosco a um encontro com Tiago, e todos os presbíteros da igreja de Jerusalém estavam presentes. Depois que Paulo os cumprimentou, relatou em detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, louvaram a Deus e disseram: você sabe, irmão, quantos milhares de judeus também creram, e todos eles seguem à risca a lei de Moisés, mas eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a abandonarem a lei de Moisés. Ouvimos que você os instrui a não circuncidarem os filhos e nem a seguirem os costumes judaicos. Que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Queremos que você faça o seguinte: temos aqui 4 homens que cumpriram um voto. Vá com eles ao templo e participe da cerimônia de purificação. Pague as despesas para realizar o ritual de raspar a cabeça. Então todos saberão que os rumores são falsos e que você mesmo cumpre as leis judaicas. Quando aos convertidos gentios devem fazer aquilo que pedimos por carta: abster-se de comer alimentos oferecidos a ídolos, de consumir sangue ou carne de animais estrangulados e de praticar imoralidade sexual. Paulo é preso. No dia seguinte, Paulo se purificou junto com aqueles homens e entrou no templo. Declarou quando terminaram os dias de purificação e quando seriam oferecidos sacrifício em favor deles. Estando os 7 dias quase no fim, alguns judeus da província da Ásia viram Paulo no templo e incitaram uma multidão contra ele. Agarraram-no, gritando: homens de Israel, ajude-nos! Este homem que fala contra o nosso povo em toda parte e ensina a todos a desobedecerem às leis judaicas, fala contra o templo e até profana este santo lugar, trazendo gentios para dentro dele. Antes tinham visto Paulo na cidade com Trófimo, um gentio de Efésio, e concluíram que Paulo havia levado para dentro do templo. Toda a cidade se agitou com essas acusações e houve grande tumulto. A multidão agarrou Paulo e o arrastou para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Quando procuravam matar Paulo, chegou o comandante do regimento romano a notícia de que toda Jerusalém estava em rebuliço. No mesmo instante, ele chamou seus soldados e oficiais e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os soldados se aproximaram, pararam de espancar Paulo. Então o comandante prendeu e mandou que os amarrassem com 2 correntes. Em seguida perguntou à multidão quem era ele e o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levantá-lo
nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: matem-no, matem-no. Paulo se dirige à multidão. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o senhor? Surpreso, o comandante perguntou: você fala grego? Não é você o egípcio que liderou uma rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu, cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou, de modo que Paulo ficou em pé na escadaria e fez sinal para o povo se calar. Logo, um silêncio profundo envolveu a multidão e eles falou em aramaico, o idioma deles. Amém? Então, queridos, aqui Paulo, só não vai ser morto porque, os guardas romanos chegam para intervir, e aí os judeus ali, aquele povo ali, fica com medo e ali para tudo, começa a interrogar Paulo. Agora Paulo, ele pede silêncio e ele vai falar, amém? Amanhã nós vamos continuar no capítulo de número 22, amém? Então você vê aqui que a perseguição é grande. Então, querido, se Paulo foi perseguido, por que você está achando ruim de ser perseguido? É normal, perseguição é o termômetro do evangelho a qual nós temos vivido. E você tem que parar de achar ruim que alguém fica, às vezes, falando isso de você, aquilo de você. A perseguição, ela faz parte. E eu preciso que você entenda isso, tá? Nós estamos nessa campanha, tá? Rompendo na prosperidade em todos os âmbitos, em todos os aspectos, certo? Nós falamos sobre as objeções que nos impedem de prosperar, as coisas que às vezes vêm de lá de trás, as coisas que nós fazemos, certo? Tá? Depois nós falamos ontem nós falamos sobre a característica da manipulação de Mamon ainda a pessoa quando é criança, certo? E aí ontem eu finalizei, não quis mais abordar, não quer, muita coisa, cada item assim é muita coisa para nós estarmos, fazendo. Quem fez o ato profético de ontem é forte, né? A gente sente ou não sente? A gente sente, queridos, amém? Vamos lá. E hoje eu quero trazer uma palavra para você que, se não for uma das mais importantes, é uma que está ali no top 5 dentro desse conteúdo que eu estou trazendo para você. Eu quero falar para você sobre gestão de tempo, tá? Se você não souber dar gestão ao tempo, o seu tempo, você não vai conseguir prosperar. E queridos, gestão de tempo não é tão simples como a gente pensa ou imagina, certo? A gestão de tempo é organizar o seu tempo, tirar o que não tem mais prioridade, parar de dar... Apóstolo, até meu cachorro rodou. Oh, meu Deus! É forte. Então, queridos, a gente precisa aprender a organizar o nosso tempo, dar prioridade ao que realmente é importante, tá? E eu vou dar hoje aqui várias dicas para vocês sobre como você pode organizar o seu tempo, como você pode eliminar os ladrões de tempo, ok? Então hoje eu quero que você, se você puder pegar uma folha agora, para você anotar, ok? E eu quero agora, de verdade, que você pegue uma folha. Pega uma folha agora, amém? Vou até fazer com vocês, vou pegar uma folha aqui. Peraí, vou pegar uma folha aqui. A gente ganha tanta agenda personalizada com o Valfire. Tá, então agora eu quero que você pega 7 tópicos. 7 porque é profético. 7 tópicos. Coloca primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Qual que é? Agora você vai anotar as prioridades que existem na sua vida. O que é a prioridade da sua vida? Você vai anotar as 7 prioridades da sua vida. Aquilo que é mais importante para você. Então, por exemplo,
Prioridades na sua vida, coisas que você precisa fazer. Então você vai anotar aí. A minha prioridade é buscar Deus. É buscar Deus e fazer o que eu faço. Segunda prioridade, meu esposo. Certo? Vai vendo. Certo? Então aí você vai colocando as suas prioridades, tá? As suas prioridades em ordem. Vai pensando aí o que é a sua prioridade. Coloca tudo o que é sua prioridade de vida. Prioridade de vida é Deus, é meu esposo, é meus filhos, é minha casa, é o meu negócio, certo? Você vai anotar as prioridades de vida, de missão de vida para você, certo? Ok? São as prioridades de missão de vida, tá? Anota aí. Depois, queridos, vocês vão fazer mais 7 prioridades, só que essas outras 7 prioridades são de tarefas, de coisas que você tem que executar, não pode ficar sem fazer, certo? Nós colocamos prioridade de vida, buscar Deus, esposo, você é prioridade, a sua. Então vamos lá, vamos colocar aqui, ó, vamos colocar, se eu fosse colocar aqui bem bonitinho, colocaria, primeiro lugar, Deus, meu esposo, eu, aí eu colocaria aqui minha família. Quinto, meu ministério. E aí o resto, certo? A prioridade de vida. Aí, sexta, finanças. Que nós precisamos para sobreviver, certo? Colocaria assim. Finanças ou saúde. Então, coloca aí. Depois você vai colocar mais 7. E nessas outras 7 prioridades, você vai colocar o que é mais importante e urgente para você. Então são o que? As tarefas. Então organize aí, tá? O que é importante, tá? E aí eu quero que você reflita o que você tem feito com excelência e o que você tem procrastinado, deixado de lado e o que precisa dar mais atenção, só para aumentar o seu nível de consciência, certo? Agora o segundo tópico aqui é, você precisa criar uma agenda, tá? Você precisa criar uma agenda. Eu não dou certo igual, existe várias agendas, Notion, Keep, Google Keep, existe várias agendas. Eu preciso que você, queridos, crie a sua agenda. Eu crio a minha, eu faço a minha. A minha eu faço porque aí eu ponho o que eu quero. Eu tenho que ver ela numa amplitude, porque às vezes no celular eu vejo só uma beiradinha, sabe? O Note, dependendo da agenda que você faz, tá? Certo? Então é muito interessante você ter agenda. Eu vou mostrar aqui a minha que eu tenho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês nesse notebook aqui, tá? Só um pouquinho, só pra vocês verem como eu me organizo, tá? Ok. Deixa eu pegar uma aqui. Pegar esse mês aqui que não tem nada, pronto. Ok. Peguei aqui no mês de maio, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu me organizo. Pera aí. Então, por exemplo, aqui eu me organizo assim, né? Por exemplo, eu coloco lá, tá lá, aqui é o mês de maio, né? Maio, começa na quinta-feira, 2h45 eu tenho oração da madrugada, 4h12 eu tenho live, 5h20 eu vou pra academia. Aqui eu vou estabelecer os cultos, se tem culto, se não tem. Se eu tenho masterclass ou um seminário, alguma aula de escola para dar. Aqui é uma viagem ou agenda que eu vou estar. A questão aqui de lembrar, reunião, comprar ou fazer. Aí eu coloco aqui nessa bandinha de cá. Eu gosto de ter a minha agenda assim, que eu consigo me organizar melhor, que eu consigo ver se eu tenho um compromisso aqui, se eu tenho aqui, se eu tenho aqui. Então eu me organizo assim, sabe?
Aí eu sempre deixo o calendário profético, judaico, do que acontece em cada dia. Então, assim, é assim que eu me organizo. Então, eu tenho até julho organizado, né? Então, isso aqui me ajuda demais a organizar o meu tempo, tá? E dar prioridade àquilo que realmente é importante, certo? Então, esse é o meu modelo. Você pode fazer um modelo. Eu criei esse modelo para mim, que para mim para mim eu gosto dessa forma, porque eu mexo nela, imprimo, certo? Então eu gosto, tá? De usar dessa forma. Eu posso pegar uma foto para vocês e colocar lá para vocês como exemplo, tá? E você vai criar, lógico, igual se eu colocar lá, talvez você não dá masterclass, mas você tem outro compromisso, aqui o seu trabalho, né? Então, que aqui no caso seria o meu trabalho, minha masterclass, meu seminário. Aqui é os cultos, que acontece 2, 3 cultos por semana pela Global, então isso aqui para mim é prioridade, tá? Então, viagem, então eu sempre coloco aqui agenda, onde eu vou estar, que compromisso eu tenho. Às vezes eu tenho cabeleireiro, às vezes eu tenho lá fazer a unha, às vezes eu tô lá viajando, vou estar viajando, então já coloco aqui. E essa agenda aqui eu passo para minha equipe, a equipe que... Então, a gente tem hoje uma equipe, então eu gosto de passar essa agenda para minha equipe, saber o que eu vou estar fazendo daqui a um mês, aonde eu vou estar, para eles já organizar, se precisar substituir na oração da madrugada. Então, eu gosto muito de passar para minha equipe a minha agenda para eles entender, tá? Agora, tem aplicativo, queridos, que te dá tudo isso, tá? Tem aplicativo, tem o Notion, tem o Google Keep, eu vou passar lá para vocês, certo? Tem o Google Keep, que eu uso bastante, tá? Mas eu gosto, assim, de fazer um apanhado desse jeito que eu consigo, tá? Então, a gente tem muitos, tem o Google Keep, que é grátis, tem o Notion, que é grátis também, tem a versão gratuita, eu tenho o Notion também, certo? Mas eu faço a minha assim, mas por que eu tô mostrando para você? Porque aqui é o segundo tópico que eu queria mostrar para vocês, tá? Então, eu tenho uma agenda para mim ter gestão do meu tempo, tá? Tem Google Calendário, planners, né? Às vezes você tem uma agenda aí física que você gosta, amém, certo? Eu gosto de ver tudo assim numa planilha grande para saber, certo? Ok, então eu quero que você... Terceiro tópico, estabelecer as metas específicas, tá? E mensurar o que é relevante, o que é urgente, o que é prioridade. Então, por exemplo, eu tenho uma outra planilha, que é as tarefas que eu preciso fazer. E como que eu escalo essas tarefas? Assim, por exemplo, eu olho lá na minha agenda, eu tenho masterclass de tal tema, então até tal dia eu preciso arrumar esse conteúdo e organizar ele. Então, prioridade de urgência até tal dia, então eu coloco fazer isso até tal dia, fazer isso até tal dia. Aí eu tenho as tarefas que são menos importantes, de média importância, de média urgência. Aí essas tarefas eu coloco numa outra fileira, que é coisas que eu posso fazer no mês de fevereiro, que pode esperar o mês de fevereiro. Então eu pego essas tarefas e coloco lá. Pode esperar para ser executada no mês de fevereiro. E eu coloco lá essas tarefas. Aí tem as tarefas que eu posso fazer quando eu quiser, mas eu preciso fazer. Mas eu tenho que fazer, certo? Tá? E aí eu coloco lá as coisas de menos prioridade. E conforme eu vou executando as de mais urgência, terminei as de mais urgência, eu vou para aquelas que são de menos urgência. E vou executando dali o que eu posso adiantar daqui. E isso vai me dando produtividade. E isso vai fazer com que Então, por exemplo, eu tenho que ligar para o meu farmacêutico me mandar remédio. Eu tenho que fazer isso essa semana. Então, eu tenho que pagar não sei o que. Eu tenho que mandar não sei o que para não sei quem. Então, isso, queridos, te ajuda muito. Porque às vezes a gente fala, eu tenho que fazer isso. Então, tudo que você lembra que você tem que fazer, vai anotando. Cria uma nota no seu celular, tá? Para você anotar o que você precisa fazer, que às vezes você tem um bloco de nota no celular, às vezes você fala, não, o que era para mim fazer mesmo? Você anotou, aí você chega na sua agenda e você coloca ali. Então eu divido as minhas tarefas assim, de suma importância, tem que fazer logo e coloco o prazo que eu preciso entregar. Então aquilo ali é para fazer em uma semana.
As tarefas de média importância, às vezes elas podem esperar até o final desse mês, certo? E as tarefas que podem esperar. Elas não têm uma data pré-definida, mas elas precisam ser executadas, ok? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma tarefa que ela não tem data. Às vezes, e aqui que eu quero que você entenda, a organização das prioridades está em você resumir aquelas que podem esperar e aquelas que não podem esperar. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui para você. Vamos supor que eu preciso fazer uma faxina na minha casa, eu preciso tirar coisa, jogar coisa fora, organizar a cozinha, sei lá. Tô dando um exemplo. Essa tarefa de trazer uma faxina, né, pesada na minha casa, ela pode esperar. Ela pode esperar. Agora, os meus alunos, agora dessa aula de quinta-feira, eles não podem esperar. O da aula de sábado não pode esperar. Então, eu preciso definir o que é prioridade para mim. Então, a minha prioridade de urgência, ela tem que vir antes. Então, coisas, afazeres como esse, talvez assim, eu preciso organizar o quarto do meu filho, eu preciso organizar, eu preciso entrar no banco e fazer uma planilha e fazer isso e aquilo, tá? Mas isso aqui pode esperar. Então, você precisa organizar hoje aquilo que pode esperar, aquilo que não pode esperar e colocar à frente as coisas que são mais importantes. Então, me dê aqui exemplos de coisas que você, hoje é terça-feira, o que nessa semana você tem que fazer e não pode deixar para a semana que vem. É isso que você vai colocar lá na sua lista de prioridade. E vai colocar aquilo que vem antes. Por quê? Eu quero que vocês aprendam a concentrar, porque às vezes a gente tá com a cabeça tão bagunçada, aí você inventa de fazer essa faxina amanhã, sendo que você tem tantas outras coisas mais importantes para fazer. Aí às vezes você inventa de ir lá na esteticista fazer um procedimento que você podia esperar. Aquele tempo você podia ter usado para algo que é mais importante, tá? Então, queridos, é isso que você hoje tem que definir. Essa semana, o que eu preciso fazer? O que é de extrema importância? O que não pode esperar para a semana que vem, tá? Então, nós precisamos hoje, tá? Começar a aprender sobre esse tipo de organização. E isso é estabelecer as metas, estabelecer o que é importante, estabelecer, queridos, o que realmente não pode passar de tal dia, tá? Ontem, por exemplo, nós fizemos pagamento de todos os nossos funcionários, toda a equipe que trabalha conosco. Nós temos 12 pessoas que trabalham conosco, é gestor de comercial, é suporte, é isso, é aquilo outro, é editor de vídeo, é design, é isso, aquilo. Então nós fizemos ontem, tá? O pagamento de toda a equipe, mas desde o dia 17 a gente já começa a fazer esse apanhado. Então isso é uma coisa que não pode esperar, certo? Então ontem, eu aposto que o dia inteiro, organizando isso, fazendo isso, certo? Mas vai chegar um dia que nós vamos ter que ter um gestor financeiro só para fazer esse tipo de coisa para nós. Hoje é nós que fazemos ainda, mas um dia vai chegar o tempo que a gente vai precisar de um gestor financeiro só para fazer esse tipo de coisa para nós, tá? Então é sobre isso, estabelecer metas a longo prazo, a médio prazo e metas de urgência. Isso vai te ajudar. O que isso interfere na prosperidade? Queridos, a pessoa que é próspera, ela é produtiva, tá? A pessoa que é próspera, ela é produtiva, então você precisa aprender a ser mega hiper produtivo, ok? E eu quero que você aprenda a ter bloco de notas para você no celular, bloco de notas na bolsa para você anotar, para você conseguir, queridos, porque senão você lembra de uma coisa agora e você esquece. E aí você passa despercebido, vence um boleto, você paga juro. Então, o fato de você ser esquecido e desorganizado pode te custar, tá? Às vezes a mente acelerada, às vezes, queridos, você tá cheio de coisa na cabeça. Então, é uma questão de começar a se organizar, certo? Então, usa bloco de notas para você, Coloca ali na geladeira, por exemplo, um bloco de notas para você anotar o que falta dentro da sua casa. Falta isso, a hora que for no mercado tem que comprar. Porque senão você vai 3, 4 vezes no mercado, no supermercado, e você perde o seu tempo
aonde você poderia ter ido uma vez a cada 15 dias. Então, é sobre gestão de tempo e otimizar tempo. Então, põe um bloco de nota na geladeira. Ah, precisa comprar isso. Eu vi que não tem amaciante mais, tá acabando. Ah, eu vi isso. Eu percebi isso. Então, isso é importante, porque você vai no mercado, você vai uma vez a cada 15 dias. Você não fica indo todo dia, porque você perde 1 hora, perde 40 minutos. Aonde você poderia estar usando esse tempo em outra coisa. Então, queridos, o tempo é a nossa moeda mais valiosa de vida, da terra. Não tem uma moeda mais valiosa que o tempo. Se você está gastando o seu tempo ou tendo uma gestão péssima dele, você está empobrecendo espiritualmente, empobrecendo intelectualmente, empobrecendo emocionalmente, empobrecendo em todo nível de produtividade que você possa pensar e existir, tá? Eu preciso que você entenda isso, ok? Evitar multitarefas, tá? E exatamente por isso que você faz essa agenda com suas prioridades. Então, por exemplo, se você sabe que a prioridade da sua vida agora é executar essa tarefa, não adianta você querer fazer 3, 4 tarefas ao mesmo tempo. Faz o que você precisa fazer primeiro, mas faz bem feito. Porque às vezes você quer fazer isso, você quer cozinhar bolo e assar milho. E queridos, nós precisamos, tá? Aprender a fazer uma coisa de cada vez, porque multitarefas, tá? Acaba trazendo erro, acaba trazendo esquecimento, ok? Certo? Outra coisa, precisamos identificar qual que é o seu pico de produtividade. Lembra que eu disse para vocês que de tarde, eu sou uma catástrofe? De tarde, queridos, é assim, ó, meu pico de produtividade é agora de manhã. Agora de manhã eu ganho Brasil, eu vou falar outra pra você, agora de manhã eu tô acelerada. Eu consigo produzir, eu consigo fazer uma faxina na minha casa, eu consigo escrever, eu consigo fazer qualquer coisa. O meu foco é agora, eu conheço isso. Só que quando vai chegando um 12:30, 1 hora, eu tenho que dormir 1 hora, 2 horas para mim poder. E aí, queridos, quando eu acordo na parte da tarde, eu estou em outra dimensão. Eu acordo já, né? Eu descansei, mas eu acordo cansada. Eu acordo avoada, certo? Não é o melhor horário para mim render, escrever, certo? É um horário para mim fazer coisas físicas, como dar uma organizada na minha casa, colocar alguma coisa em dia, certo? Ter um tempo de qualidade com meu marido. É esse momento aí na tarde, sair no supermercado. Então nós precisamos reconhecer o quê? Qual que é o seu pico de produtividade? Qual que é o horário que você tá mais ativo? Aí o que acontece? Aí na tarde eu fico assim, aí quando vai chegando de noite eu vou ficando acelerada de novo, certo? Então nós precisamos reconhecer. Por quê? Se tem um horário que você sabe que você não é bom para ler, não é bom para render em tarefas de cognição, por que você vai ficar insistindo nisso? Faz tarefas físicas, tarefas que não vai exigir da sua mente, mas vai exigir o quê? Da sua força braçal ou do seu físico. Então nós precisamos nos organizar, por isso que é tão importante nós nos conhecermos. Então você precisa se conhecer. Olha, esse horário aqui eu sou 10, esse horário aqui eu sou 3. Esse horário aqui, ó, eu tô indo dormir, tá? E não exija mais do seu corpo do que ele pode entregar. Essa máquina aqui é limitada, tá? Eu preciso que você entenda isso, tá? Então, isso aqui é um tópico nessa gestão de tempo. Identificar aonde é a sua produtividade. Aonde tem gás. Aonde você está acelerado. Aonde você tem força e ânimo, tá? Preciso que você entenda isso. Outra coisa, controlar as distrações. As distrações é o seu maior ladrão de tempo. As distrações é aquilo que mais rouba o seu tempo. Então, o que rouba o tempo? Rede social. Para mim, hoje é o que mais rouba. O que rouba seu tempo? Conversa à toa. Comunhão
à toa. O que é comunhão? Sentar em rodas, que não leva a nada, certo? Então, filmes e séries, coloca aí, filmes e séries. Queridos, não estou falando que é pecado, estou falando que rouba seu tempo e não te dá nada em troca. Porque às vezes até um filme que você acha que vai ser bom é uma meleca. Aí você fala, meu Deus, perdi 2 horas da minha vida aqui. Tá? Então eu quero que você hoje faça uma lista, o que te distrai? Agora, existe uma distração às vezes boa, que vai trazer alegria para o seu coração. Sai com o esposo, tem um tempo de qualidade ali, é uma distração produtiva, reforça a sua aliança com o seu marido, uma distração em família, tá? Então, queridos, televisão, jornal, sangue do cordeiro, tá? Você pode assistir? Claro que você pode, mas tenta colocar isso na hora que você está numa tarefa física. Eu quero ver as notícias. Ontem eu estava vendo sobre a posse do Trump, fiquei, fazendo coisas manuais e escutando ali, a posse, o que estava acontecendo. Eu gosto de ser bem informada. Então, eu estava fazendo uma coisa e escutando, o que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, certo? Então, por que eu estou trazendo isso para você, tá? Que nós precisamos hoje entender o que tem roubado o nosso tempo. Porque às vezes você dá o seu tempo ouro. O que é o tempo ouro? É o tempo que a sua cognição, o seu tempo ouro, ele é dividido em 2 partes. Onde a sua cognição está alta, onde você está aprendendo, onde você consegue produzir mais e onde a sua cognição está baixa. Então nós precisamos, queridos, trazer esse tipo de distração a hora que a nossa cognição está mais baixa, a hora que você não consegue... agora eu não consigo ler um livro, agora mesmo eu vou fazer uma comida e vou assistir aqui um capítulo da minha série. Então, queridos, tenta trazer uma distração enquanto você precisa cozinhar, enquanto você precisa colocar uma roupa para lavar, tá? Então, aprenda a pegar o seu tempo ouro. Agora eu tô no meu tempo onde eu tô com gás, eu tô com a minha cognição. Então, usa esse tempo para você escrever, usa esse tempo para você organizar algo que é importante, certo? Então, controle as distrações, tá? Desliga as notificações do celular, do TikTok, disso, daquilo outro, que toda hora fica apitando, aí você para de fazer isso, vai lá ver. No que você vai ver, você perde 40 minutos vendo aquilo ou outro, tá? Outra coisa importante, às vezes você fala assim, mas será que isso interfere? Demais. Quem aqui é como eu? Você só consegue executar algo se a casa estiver organizada. Você só consegue... Queridos, eu só consigo dar uma aula para vocês se o meu escritório estiver impecável, limpo, cheiroso. Tem que ter um chofar ligado cedo. Eu tenho que ter feito uma oração de guerra. Então, eu sou toda metódica. Então, para mim, entregar uma aula, eu tenho que preparar o ambiente. Para mim, queridos, fazer algo na minha casa, a minha casa tem que estar organizada. Então, às vezes, eu vou começar um projeto novo. A casa tem que estar limpa, tá? Tem que estar... Então... eu sou essa pessoa, porque o ambiente organizado, ele clarifica a minha mente. Ele desacelera o meu pensamento e me faz fazer hiperfoco. Eu sou assim. Você pode ser que você não seja assim, você consegue fazer no meio da bagunça, tá? Então, às vezes, você, para cozinhar, a cozinha tem que estar limpa, tá? Então, senão você fica pensando naquilo, eu preciso botar roupa para lavar. Porque a nossa mente, ela quer nos sabotar, ela quer nos tirar, às vezes, daquele lugar de pensar, de executar, de fazer. Certo? Então, crie um ambiente de trabalho organizado e silencioso, tá? Então, por exemplo, às vezes eu gosto muito de ficar ali na mesa, a mesa ali da churrasqueira. Eu gosto muito de sentar na mesa. Eu gosto de sair do ambiente de escritório. Mas tem coisas que só faz no escritório, certo? Então, veja qual que é o ambiente que você quer ficar, certo? Eu sei que tem dia que se eu ficar no escritório vai me dar sono. Então, eu vou lá pra fora, tá? E ali é mais fácil. Então, outra coisa. Agora, esse tópico aqui. Então, controlar as distrações é um tópico, tá? Criar um ambiente organizado é outro tópico. Certo? Agora, outro aqui que é extremamente importante para você, aprender a delegar. Aprender a delegar, mas apóstolo, eu não tenho uma empresa, mas talvez você tenha uma casa, você tem filho, você tem marido.
Então você tem que aprender a delegar. Então, por exemplo, agora nós estamos numa fase, nós estamos sem diarista, né? Tô orando para Deus colocar uma bem boa na minha vida. Então, nós temos tarefas aqui em casa, só eu e o apóstolo. O apóstolo, ele tira o lixo, ele ajuda a lavar as calçadas, a parte de fora, e eu fico com a parte de dentro da casa. E ele me ajuda, ele faz a comida, ele lava a louça, ele bota uma roupa a lavar, e eu fico com a parte de lavar banheiro e cuidar das outras coisas, né? Então, talvez você tenha um filho, fala, ó filho, você que vai tirar o lixo todo dia. Marido, ó, você que vai me ajudar aqui na parte de fora, você vai lavar as calçadas com as crianças. Então, delega, você pode delegar, queridos, coisas até dentro da sua casa. Então, nós precisamos aprender a delegar para nós aliviarmos o nosso fardo. E às vezes você tem esse negócio, se eu não fizer, não fica bem feito, mas se a pessoa não fizer, ela nunca vai aprender a fazer, tá? Se a pessoa, presta atenção, se a pessoa não fizer, se você não colocar para fazer, nunca vai aprender. E deixa eu te falar uma coisa, nunca vai fazer como você, porque você é detalhista. Talvez vai fazer melhor que você, talvez não vai fazer, mas só de fazer alivia você de ter um tempo primordial para fazer o que é necessário, o que é preciso. Então, queridos, nós precisamos aprender a delegar. Precisamos aprender, queridos, a delegar e colocar pessoas, às vezes, para suprir coisas que você já não precisa mais suprir, mas são necessárias fazer. Há uma necessidade de fazer, ok? Então, talvez é a gestão da sua empresa, você é centralizador, tudo tem que passar por você, enquanto você tem ali um funcionário competente que você pode já colocar coisas. Queridos, isso é de si, tirar a carga, porque se você for uma pessoa centralizadora, você não prospera. Porque você não consegue focar em outras coisas, porque tudo vai consumir o seu tempo. Então vamos supor que você tem uma empresa, tudo você tem que fazer. E às vezes você já tem um filho, uma filha, que pode às vezes fazer compra para aquela empresa. Você tem às vezes lá o seu filho que pode pagar os boletos. Queridos, Deus está falando com pessoas aqui hoje. Então o fato de você ser centralizador, uma pessoa que tudo tem que passar por você, vai impedir você de prosperar. Queridos, nós precisamos aprender a delegar. Tem coisas que é só eu que vou fazer. Mas tem coisas que é só o apóstolo que vai fazer. E agora, se eu for uma pessoa que centralizo tudo tem que passar por mim, tudo tem que ter o meu aval, tudo que tem. Queridos, você precisa dividir os fardos, principalmente da sua casa, da sua empresa, do seu ministério. Queridos, nós precisamos aprender a delegar. Nós precisamos aprender, queridos, deixar de sermos centralizadores. Moisés, perfeito, Denner, Moisés estava sobrecarregado. Moisés estava sobrecarregado e Jetro chega para ele e fala assim: Moisés, escolhe aí homens e mulheres capazes sobre 100, sobre 500, sobre 1000. Levanta esses homens cheios de sabedoria e delega. Vai aliviar sobre você. Agora, querido, o centralizador, o problema dele às vezes é achar que ninguém é competente, que ninguém faz como ele. Então é uma pessoa que se sobrecarrega, mas não consegue executar com excelência tudo, porque não dá conta. E isso, queridos, é impossível. Amém? Eu vou dar só um exemplo para você. O meu ministério cresceu muito. O meu ministério pessoal, Larissa Argolo, o meu ministério Global Fire. E antes eu fazia tudo. No começo eu fazia os vídeos, eu postava, eu editava. Eu às vezes contratava só serviço de arte. Queridos, hoje eu tenho pessoas que postam nas redes sociais para mim, pessoas que geram conteúdo para mim, pessoas que... Eu tenho 2 editores de vídeo. Então, queridos, hoje eu preciso, porque se eu não tiver, eu não vou viver. Porque além de ministério, além de ser uma apóstola, uma pastora, eu sou esposa, eu tenho uma empresa, eu tenho outras coisas pessoais, eu tenho família. Então, queridos, as coisas cresceram. Então chegou um tempo que eu comecei a ficar estafada. E o Senhor diz para mim, assim como disse para Moisés, você precisa delegar coisas que você não precisa fazer mais. Hoje você pode pagar alguém para fazer. Então hoje eu pago pessoas para fazer coisas que antes eu fazia. Mas aí você fala assim, mas você está perdendo dinheiro. Não, queridos, eu tô
eu estou economizando o meu tempo, que é ouro. Então, queridos, às vezes você acha que você ganha em fazer coisas que você poderia estar pagando alguém. Deixa eu falar algo para você. Isso que você hoje faz e poderia pagar alguém para fazer para você, talvez esse tempo você poderia estar gerando muito mais. Você poderia estar vendendo muito mais. Você poderia estar dando tempo, ouro mais à sua família. Então, queridos, nós precisamos aprender a delegar. Uma empresa só cresce, querido, quando a gente delega. Ou você acha que o dono da van fica lá na van fazendo as coisas? Queridos, cada van tem um gerente, tem um CEO. Tem alguém que entende como funciona aquela empresa. E eu preciso hoje que você entenda isso. Nós precisamos aprender a delegar. Nós não somos bons em tudo com excelência. Então, o nosso tempo é ouro e nós precisamos aprender a delegar aquilo que é importante e aquilo que toma o nosso tempo, ok? Então, olha, eu preciso que você entenda, esse delegar, ele pode acontecer em tudo. Tem pastores que estão sobrecarregados, mas não levanta líder, não passa para o líder um culto, não dá para um líder, faz esse culto aqui do seu jeito, do jeito que você quiser. Não, ele sempre tem que pregar, então ele vai ficar cansado. Cansa, queridos. Cansa. Há uma estafa espiritual, há uma estafa emocional, há uma estafa familiar, há uma estafa no trabalho profissional. Não tem o burnout. O burnout, queridos, é quando uma pessoa ela entra num lugar de estafa mental por causa do trabalho. Tá? Então eu quero hoje que você entenda isso que eu estou dizendo para você. Nós precisamos aprender a delegar. Pastora, eu não tenho uma empresa, mas tem uma casa. Nessa casa mora 5 pessoas. E aí você está deixando todo o trabalho dessa casa sobre as suas costas. Você chega do trabalho cansada, ainda tem... Então faz uma reunião e fala, a partir de hoje... O Zezinho tira o lixo, a Mariazinha vai organizar os quartos. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Minha mãe sempre tendo condição, minha mãe sempre teve de 2 a 3 funcionárias dentro de casa. Minha mãe sempre deixou uma parte da casa para mim fazer, para mim aprender. Minha mãe nunca foi negligente comigo nessa parte. Minha mãe me ensinou a cozinhar cedo. Minha mãe ensinou a lavar um banheiro. Minha mãe mesmo a gente tendo pessoas para fazer, minha mãe sempre me ensinou a fazer. E queridos, nós precisamos delegar serviço dentro de casa. Mas eu tenho funcionária. Mas então dá um trabalho para o teu filho, delegue, porque isso vai aliviar você, isso vai ajudar, tá? Certo? Então, você que é dona de casa, você que é esposa, você pode aliviar assim o fardo da sua casa. Na sua empresa, esse funcionário que é de excelência tem se destacado. Quer saber? Eu vou dar uma tarefa aqui que eu faço todo dia, ele pode começar a fazer todo dia. Então você precisa o quê? Tirar essa sobrecarga de cima de você. Aprenda a delegar e para de ser uma pessoa centralizadora. Achar que só você faz desse jeito e tem que só do seu jeito. Se você ficar, querido, se você for uma pessoa centralizadora, você não prospera. Você não prospera, tá? Agora eu quero que você aprenda algo. E isso é uma coisa que eu tenho aprendido não faz muito tempo, não. Faz pouco tempo. Aprender a descansar. Aprender a se permitir entrar num lugar de descanso. De falar assim, hoje eu não vou fazer nada. Essa tarde eu vou ficar à toa. Eu vou pegar esse dia hoje para dormir o que eu preciso dormir. Então nós precisamos, queridos, aprender a descansar e fazer pausa quando nós estamos cansados. A constância na vida espiritual, ela também exige isso. Vai ter vezes que você vai estar cansado espiritualmente. E você precisa, às vezes, desacelerar um pouco. Não é deixar de buscar Deus, mas às vezes deixar de ter demandas. Às vezes você criou lá um método de buscar Deus, de ler livro. Às vezes tira o livro, deixa o que é mais importante. Não, eu vou buscar menos essa semana. Queridos, extremamente importante. Nós precisamos aprender a descansar. Nós precisamos aprender a fazer pausas. Nós precisamos aprender a tirar um cochilo depois do almoço e falar, não, preciso aqui ressignificar minha bateria acabou de energia. Porque, queridos, se você ficar
fadigado. Uma hora você toma ranço, uma hora você não consegue mais fazer aquilo, uma hora você entra em burnout. E burnout é uma pessoa que não descansou. Burnout é uma pessoa que teve uma estafa tão grande mental que não conseguiu parar. Então, queridos, muitas vezes a gente quer desistir da vida espiritual. Claro que quer. Quer desistir de ministério? Claro que quer. Muitas vezes a gente quer desistir do nosso trabalho, do que nós estamos fazendo. Então, desacelera, descansa. Nós precisamos aprender a descansar, precisamos aprender a tirar um tempo para nós, tirar uma hora do dia para nós, uma hora da semana para nós. Então tenha lá um sábado, um domingo, onde você tira ele para você. Um dia para você fazer coisas que vai agradar a sua alma. É filme, é série, é sair com o marido, é ir lá no shopping andar à toa, ver coisa, ficar vendo as coisas. Tire um dia para você distrair a sua mente, para você relaxar. Isso é extremamente importante. Lembra da recompensa que eu disse para você? Se você não aprender a se recompensar, se você não aprender... Queridos, eu sou uma pessoa que eu tenho muito prazer na produção. Então, por exemplo, eu produzo algo, eu vejo como era antes, como era depois, libera serotonina. Só que chega uma hora que nós temos estafa mental, estafa física, estafa emocional, que o seu corpo vai exigir, vai dormir, vai comer, vai descansar, certo? E nós precisamos aprender, tá? A descansar, a parar, ok? Ok, então dentro da gestão de tempo, controlar as distrações, aprender a delegar, tá? Fazer as pausas e os descansos regularmente, evitar a procrastinação, certo? Então, para mim, uma das coisas que evita a procrastinação é... Eu dou um susto em mim, eu começo a falar comigo na terceira pessoa assim: Larissa, levanta dessa cama agora, vai agora, no nome do Senhor Jesus. Eu falo desse jeito comigo. Então tem hora que eu dou um susto: Larissa, vai! Eu dou um grito: vai agora! Porque às vezes a gente fica ali daqui um pouquinho. Queridos, então a gente tem que parar de procrastinar. Então tenha lá a sua lista, o que eu tenho que fazer? Não vai fazer o que você está com vontade, vai fazer o que é prioridade, vai fazer o que você tem que entregar essa semana, vai fazer o que é realmente importante, tá? Então dá um susto na preguiça, dá um susto na procrastinação. Espírito de procrastinação, sai da minha vida agora, sai, faz assim, eu faço assim às vezes. Espírito de procrastinação, espírito de preguiça, sai agora da minha cama, do meu quarto, eu falo assim. Não que tenha, mas às vezes tá querendo te pegar, tá ali rodeando você, certo? Ok? Glória a Jesus. Aleluia. E evitar a procrastinação, certo? Vou dar outra dica aqui da procrastinação. Ninguém começa elefante e dinossauro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Você fala assim: apóstolo, eu tenho que dar uma faxina na minha casa. Minha casa, se você soubesse do jeito que tá. Deixa eu te contar algo. Aí você tá procrastinando, tem 3 anos para fazer isso. Como que eu começaria? Um cômodo de cada vez. Hoje eu vou fazer esse, amanhã eu vou fazer aquele, amanhã eu vou fazer aquele outro. O problema do ser humano é querer fazer tudo de uma vez. E o ato de tentar fazer tudo de uma vez, a mente vai cansar tanto, porque ela já sabe qual que é o processo total. Agora, se você faz pequenas partes, e isso você aplica em tudo, aplica isso naquilo que você precisa fazer, no trabalho, naquilo que você precisa organizar. Queridos, ninguém começa a fazer um treino de academia 2 horas já, não, senão você vai morrer, no 3º dia você já não quer mais. Mas começa lá devagarzinho, criando resistência, tá? Então nós precisamos aprender, tá? A fazer pequenas partes para daqui a pouco dominar aquilo ali e executar todos os dias, tá? E render, e produzir, e cumprir, ok? Refletir e ajustar regularmente. Então, revisa a sua agenda todos os dias. É algo que eu faço. Então, a agenda é importante. Queridos, quem tira tempo para se organizar consegue ter uma semana produtiva, um mês produtivo. Então, todo dia você abre a sua agenda. O que eu tenho amanhã? Amanhã eu tenho esse compromisso. Amanhã eu tenho isso. Amanhã eu posso adiantar essa tarefa da semana que vem.
É exatamente isso que eu quero que vocês entendam. Então reflita, ajuste, tá? O que você pode fazer, o que funcionou, o que deu certo, o que você não conseguiu fazer, o que você falou que ia fazer e não conseguiu, tá? E estabeleça limites claros. E o que é esses limites claros? Não. Aprenda a falar não, tá? Fala não para tudo aquilo que não agrega ao seu propósito de vida. Fala não para tudo aquilo que quer roubar e quer te distrair. Fale não, aprenda a falar não, tá? Não para um amigo que quer vir na sua casa e esquecer de ir embora. Fulano, eu tô querendo ir aí pra sua casa esse final de semana. Aí ele vem, aí ele esquece, ele esquece que ele tem uma vida também. Ele quer só conversar potoca, só falar mal de pessoas. E aí o que acontece? Sua produtividade não acontece porque você tem que dar atenção, você tem que fazer sala, você tem que isso, aquilo, outro. Certo? Ok? Então nós precisamos, queridos, aprender a ajustar o nosso tempo. Então, por exemplo, eu e o Júnior vai receber o meu avô e a mulher dele daqui a uns dias. Então eu já estou organizando a minha agenda para que nesses dias eu consiga ter tempo para o meu avô e a esposa dele, certo? E aí eu já estou me organizando com a pós, que a gente gosta, né, de tirar uma hora do dia ali para dar uma sonequinha de 2 horas, 1h30. E aí a gente vai se revezar. A hora eu falei, ele até falou, a hora que você estiver dormindo, você dá atenção, você faz sala, porque é visita, certo? Tá? Então a visita vem, é importante sim, é o avô. Então, é isso que eu quero que você entenda. Se organize até para você receber uma pessoa, tá bom? Então, coloque limite, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa quer vir para tua casa, tá? Às vezes a pessoa quer vir para tua casa, às vezes a pessoa que quer marcar algo com você, não pode, você tem outro compromisso. Então, aprenda a dizer, olha, eu não posso, eu tenho esse compromisso. Eu vou tirar um tempo com a minha família. Então, aprenda a falar não, mantenha o seu equilíbrio emocional. Não faça coisas que você não gostaria de fazer, certo? Ok? Outras coisas que você pode fazer para melhorar o seu tempo: automatizar tarefas, colocar lá no banco, pagar o boleto, né, automático. Isso aí te ajuda demais, certo? Colocar na agenda para lembrar compromissos de todo mês que você tem. Enfim, essas coisas de automatizar tarefas vai te ajudar muito, como pagamento, como tarefa rotineira, certo? Até você criar o quê? Até você criar uma memória do que é que você tem que fazer todos os dias. Qual que é a sua rotina de tarefa todos os dias, tá? Então, automatizar tarefas pode te ajudar bastante, certo? E a minha última dica aqui pra gente encerrar dentro desse tópico de gestão de tempo: manter saúde física e mental. Porque se você manter saúde física e mental, você vai conseguir executar, certo? E o que é saúde física? É cuidar do seu corpo, é cuidar da sua alimentação, tá? Gente, eu tô num propósito sem comer glúten, sem comer açúcar e sem comer lactose. Isso desincha a pessoa num tanto que você não tem noção. Isso faz você ter mais produtividade no seu corpo, mais energia que você não tem noção. Então, tem alimentos, queridos, que te ajudam a ser mais produtivo, tá? Eu, por exemplo, tá? Se eu comer na parte da noite, eu acordo uma miséria para a oração da madrugada. Eu acordo assim no modo zumbi, sabe? Eu acordo cansada, eu acordo, certo? Então, esse ano eu estabeleci, né? Agora nós estamos 3 dias só no líquido, né? A gente tá. Mas se eu sair daqui desse jejum, eu entro já aonde a gente toma café da manhã e só come até 3 horas da tarde. Isso ajuda demais o meu corpo ter energia, eu acordar melhor para orar na madrugada, dormir cedo, dormir bem, boa alimentação, né? Tempo de você conseguir dormir, recarregar a sua bateria, certo? Isso ajuda muito, 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 tá? Esse banho gelado eu não tô nessa fase ainda não, tá, gente? Eu não tô precisando de banho gelado, não. O meu foi gelado, não. O apóstolo toma banho gelado. Toda hora que a energia tá caindo, vai lá e toma um banho gelado. Ele é desse jeito. Eu não tô no banho gelado, não. Sinto muito, mas o meu banho é morninho. No máximo, morno. Saúde mental também, né? E saúde mental, queridos,
é tirar os fardos que não são teus. Às vezes você está aí se preocupando com o problema lá da sua cunhada, do fulano, do beltrano. Deixa eu dar um conselho para você. Cuida da sua vida. Porque tem coisas que a sua cunhada que vai ter que resolver. É o seu parente que tem que tomar um posicionamento. O que você pode fazer? Ora por essa pessoa. Mas às vezes a gente acaba pegando problema, BO de pessoas. E às vezes a gente entra numa estafa mental. Porque você já tem o seu problema. Porque todo mundo tem algum tipo de problema. Alguma preocupação. O da sua casa. O do beltrano, do cicrano. E outra coisa. Você que é um líder ministerial, você tem que aprender a deixar o problema ali. Alguém trouxe um problema para você. Você ora por essa pessoa e você tem que separar. Porque, queridos, é como o médico. O médico, se ele começar a trazer todo o problema, o psicólogo todo o problema, ele não tem vida mental, ele não tem vida emocional não, tá? Então essa aí fica a minha última dica para vocês. Isso é gestão do tempo. Então se você começar a priorizar o seu tempo, você vai prosperar, porque você vai começar a ser produtivo nas áreas que são mais importantes, nas áreas que são mais relevantes. Então de verdade, você precisa aprender a ser mais produtivos. Abra comigo agora em Provérbios 21:5, que diz assim: os planos bem elaborados resultam em lucro, mas o apressado sempre acaba na pobreza. Provérbios 21:5 diz assim: os planos bem elaborados resultam em lucro, ou seja, uma vida organizada resulta em lucro, mas é lucro em tudo, mas o apressado sempre acaba na pobreza, ok? 1 Coríntios 14:40 diz assim: mas faça-se tudo de maneira decente e com ordem, organize sua vida. Provérbios 24:27 prepare seu trabalho lá fora, apronte tudo no campo, depois construa a sua casa. Certo? Então nós precisamos entender que a organização, a gestão de tempo vai trazer mais produtividade sobre a sua vida. Você vai focar no que é importante, tá? Então eu quero que você hoje reflita sobre isso, suas prioridades de vida e as suas prioridades de tarefa. E começa a ver onde você está sendo negligente, onde você precisa melhorar. Será que você não está invertendo essa prioridade de vida? Será que você não está invertendo as prioridades de tarefa? Está executando as coisas que você gosta mais, mas deixando as coisas que são mais importantes? 1 Coríntios 14, verso 40. Certo? Ok? E Provérbios 16:13. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Amém? Queridos, um dia abençoado para todos vocês, tá? Que vocês possam romper a cada dia. Amanhã tem mais. Beijo.